Se tá tudo bem com o Beninho aqui? Fala, bonitão. Fala, Painho. Boa noite, tudo bem? E aí? Teve bastante Barbie? Como é que foi hoje à tarde? Tudo bem? Foi Barbie, foi Pintei Unicórnio. Só não assisti o filme. Aí eu vim, fui Tá dar uma certo. lida no Evangelho e ela ficou vendo Boa. outra coisa. Mas acho que depois da live eu não escapo, não, viu? Sem dúvida. Sei bem ela, como é que é. ela tá vendo um filme agora com a mãe dela bem interessante. É Playmobil. Uou, uou. Se é o que eu tô pensando, A gente até vê, já não mas é mais lançamento. quando a gente vê pela 25ª vez, ele perde um pouquinho da graça dele, mas faz parte. As crianças na quarentena, a gente tem que entender, né, que não é fácil para eles, né? Então, tem que dar atenção sempre, carinho, amor sempre, né? Mas agora na quarentena eles ficam afastados, né? Da escola, do vovô, da vovó, Amiguinhos. dos amiguinhos. Então a gente tem que dar essa atençãozinha a mais para eles que faz toda a diferença, né? Mandar um abraço pro Sim, pessoal que sem está aqui dúvida, sem já, dúvida. na nossa timeline aqui. Eu abri um pouco atrasado, né? Edna Lima, boa noite. Um abraço carinhoso, Rosana dos Santos Prejor. Boa noite, Paola. Boa noite, Sebastião Prejor. Boa noite, Pedro dos Santos. Deus abençoe a Tuane, que Papai do Céu e Nossa Senhora Aparecida dê uma noite tranquila a vocês e todos adoentados. A Tuane Caldimoto, né? Selma Carlos Prejor. Marileide Gonçalves e Beto Gonçalves, marcados aqui pela Rosana, que marca também a Priscila, a Maria. A Elis Regina também está aqui junto com a gente. A galera vai marcando os amigos, né? Para participarem junto com a gente do Evangelho, né? A gente nota que as famílias querem se reunir, né? Aqui em frente de casa, Perfeito. tem uma família que participava quando eu fazia o som na janela. Aliás, eu resgatei umas imagens que eu nem tinha, aliás, né? Ele se gravou na época e mandou pro meu WhatsApp dos primeiros dias que eu fiz na janela. E eu me assustei. Eu falei, o pessoal aplaudia assim. Ela falou, mas eu falei, ó, nem me ligava. Ela filmou, mandou, eu não vi, eu vi anteontem. Muito legal. Enfim, essa casa, o pessoal participava bastante, ficava gritando e tal. E hoje eles passaram a tarde lá reunidos. Deve ter, sei lá, umas 8 crianças, um monte de adultos lá. Você vê que é da mesma família, né? Numa piscininha lá, passaram a tarde inteira, que afinal de contas, hoje começou o inverno, mas quem disse, né? Que inverno é esse, né, Beninho? Mais ou menos, né? Você vê que começou o inverno, o cochilinho que eu dei agora à tarde, aqui, ó, já estou preparando antes de tomar a água, já separei a água, né, do Aham. nosso evangelho. Aqui, ó, se você olhar bem, é porque eu não vou virar muito, que É está um quase no chazinho, é um topo, é um chazinho. Cebion. É um Não, é Cebion? Cebion. Pensei que era um chazinho de camomila. Cebion, colocar um Cebion aqui, vamos que vamos. Legal. Que a Boa gente noite pro que Carlos tem mais Jorge. rinite, a gente acaba dando, né, uma dificultada. O Carlos Jorge Vizinho, boa noite. Roseni está marcando Daniele Haddad. Também o Pablo Paiva. Cícero Jarles, boa noite. A Adriana marcada também pela Roseni. Rude, marcado pela Rosana. Elizabeth pela Roseni também. E Glícia Ferreira dos Santos. Saudade das cantorias na janela, tá vendo? Legal, Glícia. Um abraço para você. Saudade das cantorias na janela. Era gostoso mesmo. O que acontece? E a Letícia falou bem sobre isso. Ela falou assim: é que no começo a galera tava com medo, né? Não ia sair de casa, tá tudo muito amedrontado, né? Então realmente a cantoria na janela vinha dar uma aliviada boa nas pessoas, né? Agora a galera já acostumou mais, já sai de casa, já se reúne, já passou aquela fase tão difícil, né? Temerosa, né? E foi válido na fase difícil justamente a cantoria na janela, né? Bom, filho, vamos para o evangelho? Gente, assim, a prática do nosso evangelho que a gente faz, a intenção maior é fazer com que as pessoas se acostumem a fazer também o evangelho em casa, né? Então, a gente não sabe, né? Se será quanto tempo que a gente vai fazer, se vai ficar para sempre, a gente não sabe. A espiritualidade é quem sabe de tudo, não sabemos ainda. Mas a intenção é que as pessoas acostumem com a prática do evangelho nas suas casas, né? No dia e na hora marcada, não é isso, filho? Perfeito, pai, perfeito. A gente, inclusive, gosta sempre de fazer o nosso evangelho, né?
de acordo mais ou menos com o que foi o nosso tema durante a manhã, né? Algum tema que a gente não conseguiu explorar tanto de acordo com as obras básicas pela manhã, a gente vem aqui à noite e assim, conclui, né, a linha de raciocínio de acordo com o que o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos falam, né? Agora à noite, a gente tinha comentado, a gente tinha destinado para fazer o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Salvo engano, o nome do capítulo é Pedi e Obtereis. Isso mesmo. E o item que a gente vai ler é o item 9, que diz que o título é Ação da Prece e Transmissão do Pensamento. Então, gente, é capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, que a gente vai ler, tá bom? Só para vocês deixarem já abertos, para a gente poder fazer a nossa oração inicial, nossa prece inicial, né? E depois a gente já começa a leitura do capítulo 27 e o item 9, que é a ação da prece e transmissão do pensamento. Você quer manter a tradição, pai? Faz a abertura e eu faço o encerramento? Ok. Beleza. Então, gente, conforme eu comentei aqui, eu estou vendo que tem gente que está entrando agora. Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Capítulo 27, que é o capítulo Pedi e Obtereis. O item 9, que diz Ação da Prece, transmissão do pensamento. Vamos lá. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Para se dar conta do que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o universo, como o somos neste mundo na atmosfera. Esse fluido recebe um impulso da vontade. É o veículo, do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal
se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a Terra ou até mesmo no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem, que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Essa explicação é, sobretudo, para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Atenção! Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, o único que pode tornar a sua ação efetiva. Tem alguns próximos trechos que aparecem mais adiante nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 27, que diz muito sobre a oração, sobre pedir, né? Não só da oração, como a gente já leu em outros evangelhos, mas da maneira de pedir mesmo. E algo que me chama muito a atenção, por isso que eu fiz uma pausa aqui, pai, é essa última frase, que coloca Deus como um juiz supremo, né? E é exatamente esse termo que eles utilizam aqui, um juiz supremo, que quem pode, a grosso modo, assim, né, falando aqui entre a gente, né, quem pode dar o aval, né, e faz com que a oração tenha sentido e consiga ter um resultado, né? Ele pode interceder. E aqui eles também interceder, exatamente. E aqui a gente tem como explicação também que quando a gente reza para algum espírito desencarnado ou encarnado, ou muitas vezes ao contrário, pode acontecer o que? Uma intercessão do espírito do espírito desencarnado, para com Deus, ou de Deus para com o espírito desencarnado, né? E esses dias, acho que anteontem, eu estava vendo novamente o filme, assistindo novamente ao filme Nosso Lar, né? E muito interessante no filme, né? E até, de certa maneira, para o André Luiz, naquele momento foi como é que se diz? Tapa com luva de película, não é isso? Pelica. Pelica? Película de celular. Uhum. E quando ele desencarna, e depois, já no Nosso Lar, e ele vai ver naquelas telas, né? As pessoas que rezaram, que oraram por ele, tem a mãe, né? Que estava intercedendo ali no momento da passagem, né? Do desencarnei agora. E a segunda mensagem, muitas pessoas, né? A mulher de André Luiz, os filhos, tal e tudo mais. A segunda mensagem, quem foi? Foi uma mulher que era muito grata por uma atitude que ele teve, né? Enquanto ainda encarnado, e ela hiper humilde rezando por ele, que ele encontrou, se não pouquíssimas vezes enquanto encarnado. Então veja, né, o poder da prece, de toda a passagem encarnado de André Luiz, né, dos amigos espirituais que ele teve e tal e tudo mais. Olha quem parou, ajoelhou, cruzou as mãos assim e rezou por ele, né? Uma senhora que ele tinha tido um contato tão pequeno, e uma senhora que o filme faz questão de retratar como uma senhora totalmente humilde de conhecimento mesmo, né? De riquezas materiais, né? E ela ali teve a humildade e a compaixão de rezar pelo André Luiz, independente de saber se ele estava numa esfera superior ou se não, enfim, a humildade desse espírito em se ajoelhar e rezar pelo irmão que acabou de desencarnar, né? Nessa passagem do filme, fica muito claro assim, que ele não dava a mínima, ele não sabia nem o nome dela direito, né? E ela tinha ele num conceito tão alto que orava por ele, né? E quando ele percebe que só a mãe orou por ele e essa senhora orou por ele, ele fica muito envergonhado. Na verdade, ele cuidava do marido daquela senhora, né? E tem uma frase dela que é engraçada, né? Que ele pergunta assim, e a senhora tá melhor? Ela, claro, eu morri.
Como é a Sim, visão sim, sim. inversa da coisa, né? Você tá bem, você tá melhor? Claro que eu tô bem, tô ótimo, eu morri, né? Enquanto a gente fica morrendo de medo do lado de cá, né? Morrendo de medo de morrer do lado de cá, do lado de lá a pessoa fala, não, eu tô bem melhor, eu morri, agora passou todo o problema. Mas esse pedir e obtereis, eu estava lembrando de uma passagem que de manhã nós falamos bastante, porque a gente estava falando de mentor, né? Não tem como falar de mentor, os que são mais populares para a gente, né? Do Divaldo e do Chico, ah, na sequência Joana e Emmanuel, uma fase em que Divaldo não estava bem, não estava bem de saúde. Tanto Divaldo quanto Chico, quando chegaram ali com 60 e poucos anos, eles achavam que já iam desencarnar, né? Eles não estavam bem. E o Divaldo estava meio triste, meio acabrunhado, né? E ela aparece, né? E ela fala, pergunta, o que foi, Divaldo? Fala, não estou bem, não estou bem de saúde há alguns dias. Eu estava precisando de uma palavra amiga e tal. E ela falou, como assim a palavra amiga? Ah, eu queria, a senhora nunca fala diretamente comigo, né? Eu queria ouvir da senhora alguma coisa que alentasse o meu coração. Ela falou, Divaldo, eu sempre quando escrevo na terceira pessoa. Tudo que eu escrevo, meu filho, primeiramente é para você. Entenda isso. Primeiro é para você, depois para os outros. Divaldo, quando você pede uma palavra amiga, você que é um homem que lê o Evangelho, tudo está no Evangelho. E não seria justo que eu reescrevesse alguma coisa do Evangelho. Isso não existe, essa possibilidade. Você admira São Francisco? E Divaldo fala assim, sim, depois de Jesus, e é engraçado que eu sou... Essa resposta de Divaldo é muito legal porque é uma visão que eu tenho também. Depois de Jesus, São Francisco é o homem, né, que eu mais admiro, né? Então, Divaldo, você sabia que Francisco ficou cego? Eu sei, ele pegou uma doença grave numa das cruzadas e posteriormente ele teve que queimar os olhos e ele ficou cego, certo? Você sabia que Francisco adquiriu hanseníase, a lepra, porque ele cuidava dos leprosos? Sim, sabia. Você sabia que Francisco também teve câncer? Sim, sabia. Você sabia que Francisco vivia cantando, alegre, com todas essas doenças e dava conselhos maravilhosos para as pessoas? Sim. Então, Divaldo, pega ele como exemplo. Porque se você acha que você sofre, você não faz ideia do que Francisco passava calado. Além de não reclamar, ele vivia feliz e passando alegria para as pessoas. Então, se você admira tanto ele, Divaldo, pega o exemplo dele. Porque esse sofrimento faz parte da sua caminhada. Mas já que você quer umas palavras de alento, aí ela pega e faz um texto para ele naquele momento que deixa ele mais confortado. Mas ele fala, eu fiquei meio envergonhado quando ela quis me comparar o meu sofrimento com Francisco, me deixou envergonhado. E ela cita, fala assim, Divaldo, lembra? Ah, ela começa a conversa assim, lembra do pedir e obtereis? É o capítulo que a gente está lendo. Ele lembra, então, Divaldo, você não me pediu nada até agora, eu achei que você não estava precisando. Veja como Joana é perspicaz, né? Então, pedi e obtereis. Você não falou nada até agora, para mim estava tudo bem, Divaldo. Agora você me chamou, agora você pediu, então vamos lá. Sabe Francisco de Assis? Aí começa a falar a história para ele. Mas é interessante que ela cita esse capítulo aqui justamente para ele, né? Você não falou nada, tô tranquilo. E falando em poder da oração, é a mesma coisa, né? Muitas vezes a pessoa está lá sofrendo, passando por dificuldades, está lá e não para juntar as mãos e orar, não para juntar as mãos e fazer uma sintonia com a espiritualidade para pedir, né, um alento, para pedir um caminho, para pedir uma inspiração, uma intuição, porque se você for merecedor, chegará alento para você, chegará ajuda para você, se você for merecedor. Obviamente que aqui no plano material nós dificilmente somos merecedores, viu, gente? A gente está devendo muito, porque estamos passando pela fase de provas e expiações, mas o devendo muito tem moratórias também. E às vezes a espiritualidade fala assim, ele está melhorando, ela está começando a entender, vamos ajudar ela. Essa noite, quando ela dormir, ela vai receber uma visita especial, vai receber um passe especial, vamos trazer a mãezinha dela para estar no sonho com ela, e aí vem a compreensão, a via de mão dupla acontece, né, filho?
Exatamente, perfeito. Você citou bem, pai, o nome do capítulo, Pedi e Obtereis, porque assim, no Livro dos Espíritos, que foi o livro que a gente se baseou mais para a nossa live da manhã, que falava sobre mentoria espiritual, deixa claro que os mentores, eles sabem pelos problemas ou pelas felicidades que estamos passando. Então, você veja, no caso desse fato do Divaldo Franco com a Joana de Anjos, a Joana sabia pelo que o Divaldo estava passando? Sabia. E por que ela vamos colocar assim, por que ela não atuou ali, não fez nada assim, né, mais contundente? Justamente por isso, porque é pedindo que você vai obter, né? Muitas vezes a gente esquece de pedir ou fala assim, será que eu vou pedir? É tão pequeno, né? Peça, peça. Às vezes a gente fica refletindo muito sobre pedir, sobre orar, tal e tudo mais, e muitas vezes pode ser um momento que a gente fica um pouco mais tranquilo, pode vir de repente uma intuição boa, não é fácil assim como, né, acontece assim do nada. Eu tô doente, eu vou pedir para que me cure. E aí você olha pro lado assim, fecha o olho e aí tá curado. Não é assim que a coisa acontece. Depende muito de merecimento, as coisas acontecem com o tempo, mas sim, sempre, sempre, sempre a prece vai ser bem-vinda. E aqui eles categorizam, vamos colocar assim, né? Eles categorizam a prece em 3 objetivos centrais, né? Que pode ser a prece um pedido, um agradecimento e também uma glorificação. Tem 2 itens, pai, que eu separei aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Um é logo em seguida, que é o item 11, e o outro está um pouquinho mais à frente, que é o item 15. O 11 é bem curtinho, vou ler agora que a gente comenta, beleza? Tá. Vamos lá. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e lhe inspirar bons pensamentos. Olha lá. Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou, assim como o afastar dos males que atrai por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimentos. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. E aí está justamente a explicação daquela frase que eu acabei de usar, né? Que não vem assim do nada, né? Pediu e obteve assim tão fácil. E obteve assim o que a gente chama de cura, ou enfim, né? Você não vai encontrar exatamente a cura, mas sim a força para resistir às tentações, a força para suportar essa dificuldade, essa tribulação, enfim, né? Mais ou menos nesse sentido que o Espiritismo acredita, né? E tem, enfim, a sua doutrina. Na oração da corrente da cura, eu chamo a enfermidade de amiga. Sim, então. A amiga enfermidade. E aí, gente, se nós formos parar para pensar, vamos lá, uma coisa que talvez você nunca tenha pensado, né? Para que serve as doenças, os problemas físicos? Para que serve? Para fazer a pessoa repensar, para fazer a pessoa frear, para fazer a pessoa ser mais humilde. Tem uma fala, eu acho que é da filha do dono do Santander, que desencarnou de Covid, mas lá para março, abril. E ela fala assim, eu fico pensando em tudo que meu pai tinha e que quanto dinheiro nós poderíamos investir nesse momento para fazer ele ficar aqui e o dinheiro dele não serviu para nada. Ele desencarnou, mas a lição ficou para a filha dele, para o filho dele, para o amigo dele, que vão olhar e pensar. E nós temos casos, eu não vou citar nome para não ser indelicado, mas temos casos até aqui em Santos mesmo. Temos em todo lugar, mas de pessoas que a gente conhecia, né? Sabia o nome, assim, né? Que mesmo com muitas posses, a doença vem, maltrata aquela pessoa por 6 meses, 1 ano. Se a gente parar para analisar, assim, isso é um outro papo e pode ser muito mais profundo, mas para analisar a Covid,
por exemplo, né? Que já levou tantas pessoas. A pessoa fica doente, 5 dias, 10 dias é internada, 5 dias, 15, 20 dias, se é para desencarnar, desencarna. Presta atenção nessa frase. Se é para desencarnar, desencarna. Ok? 20 dias. Foi ruim? Foi. Sofreu? Sofreu. Mas tem gente que fica na cama por 20 anos. 20 meses. 5 anos. Ali na cama, sofrendo, com um câncer, com uma doença degenerativa, maltratando a pessoa, né? Fazendo com que os familiares, os amigos mais próximos sofram junto, dando gastos para famílias que às vezes não têm condições de suportar esses gastos, uma pessoa que talvez não tivesse plano de saúde. Enfim, existem formas e formas de ver. E aí se a pessoa tinha que... Veja bem, se a pessoa tinha que desencarnar em abril de 2020 e desencarna 20 dias depois de pegar um vírus, poxa vida. Pense. Não é fácil, tá? Não é fácil. Você pensa, é verdade, isso foi uma bênção. Não é assim. Vai perguntar para o filho da pessoa, para a mãe da pessoa que perdeu esse ente querido, ela não vai concordar com você de cara, obviamente. Mas a gente está estudando, estamos conversando sobre o assunto. Então, às vezes não. Esses problemas que acontecem na nossa vida, a gente não tem ainda condições de enxergar. Então, o pedir e obtereis vale dar, às vezes, a ponte, né? Que você pede, entra em contato com a espiritualidade vem, não vem para resolver, mas vem para alguma forma de fazer você entender que é isso que você tem que passar por hora, né, filho? Exatamente, e inclusive pela manhã a gente até chegou a tocar um pouco mais nesse assunto, mas o título desse item 9, né, transmissão de pensamento, né, e isso nos ensina muito facilmente como acontece a ligação de um pensamento da prece, né, com a outra pessoa, seja ela desencarnada, encarnada, enfim. Funciona, eu comentei pela manhã, né, como se fosse uma ligação mesmo, uma ligação de internet, uma ligação por telefone, uma ligação via Skype, igual a gente está fazendo, né, só que de uma maneira muito, muito, muito mais sofisticada, sim, e muito mais avançada tecnologicamente, se é que podemos chamar dessa maneira, denominar dessa maneira, né? E, assim, o que acontece, né? Às vezes a gente acaba colocando muita magia na coisa, tá, e tudo mais, muito misticismo, e na realidade é tão simples e é tão antiga essa ligação que a gente percebe que muitas vezes a gente, com familiares que estão distantes e tal, tudo mais, a gente sonha com essas pessoas, ou então acontece alguma coisa, quer bem essa pessoa, a pessoa liga pra gente, tem muitos casos relatados, né, dessas comunicações que acabam acontecendo e que muitas vezes a gente não conseguiria explicar, senão pela luz da doutrina espírita. Então, por isso que eu sempre gosto de comentar, né, principalmente para sonho, e também eu falo para pensamento também. Quando você vai rezar para alguma pessoa, tentar sempre imaginar coisas positivas para ela, tentar sempre imaginar que você está abraçando ela, que ela está iluminada por uma luz bonita, enfim, em uma paisagem, um ambiente bonito, tudo isso contribui para que a transmissão de pensamento, como está descrito aqui, transmissão de pensamento seja mais fácil e seja a melhor possível. Porque, obviamente, não é fácil, enquanto encarnado, ter não diria apenas humildade, mas ter essa condição de poder ter uma boa transmissão de pensamento com qualquer espírito que seja, né? Inclusive, a gente falou bastante do Divaldo hoje, vamos continuar falando. Ele, enquanto encarnado, rezou durante anos, para um amigo, né, que veio a desencarnar, veio a falecer, né, não lembro exatamente com o que, se foi um acidente, pai, não lembro exatamente qual foi O homem se suicidou no trilho do trem. No trilho do trem. E o Divaldo rezou ali durante anos por esse espírito. O Divaldo leu né, a notícia no jornal e ficou muito mexido na hora, que ele mexeu com ele. Aí ele passou a orar para o rapaz. Aí continua. Isso, Aí orou pelo rapaz durante muitos anos, e o Divaldo, no momento que ele estava precisando, né, vamos colocar, estava precisando,
ele sentiu uma coisa boa, uma energia de gratidão enorme, né? Que ele veio a saber que se tratava daquele rapaz, daquele mesmo rapaz que ele tinha orado durante anos. Então, veja aí a lei do merecimento, a lei do retorno também, né? A gente falou também de André Luiz, que aquela senhora humilde que havia rezado por ele, né, como uma forma de gratidão e tudo mais. Como as coisas vão se encaixando, né, na doutrina espírita, o Divaldo, que rezou durante anos por aquele espírito, quando precisou, aquele espírito estava ali rezando por ele, né? Isso é tão bonito, essa simbiose, né? Independente se encarnado ou desencarnado, ou para com quem, essa simbiose que acontece entre um e outro, eu acho tão bonito, tão perfeito. E todas, voltamos a falar, pelo juiz supremo, né? Assim como eles colocam aqui, pelos intermediadas, vamos colocar assim, pelo juiz supremo, que é Deus. E a gente sente nessa história de Valdo bem causa e efeito, né? Ação e reação, né? Então, a nossa sintonia, e quem acompanha de manhã o Evangelho, nós chamamos de mentores espirituais, nós temos a condição de estarmos vivendo melhor, né? De uma forma mais tranquila, não sofrendo tanto, só que a gente desperdiça. Então, às vezes, vamos colocar no plano físico, né? O cara não está bem, está sofrendo, perdeu o emprego, brigou com a família e tal. O que ele faz? Fala assim, eu vou sair hoje para beber. Hoje eu vou sair para beber. E se for mal de amor, ele fala, vou sair para encher a cara hoje, né? E aí, você só está complicando mais sua situação. Você vai se relacionar com a espiritualidade que não está nem aí com o seu sofrimento, que mais é vampirizar você, né? Como no vídeo, eu não sei se travou muito para você, mas o vídeo do obsessor ciumento é o melhor, né? Como assim? Você vem obsediar o meu obsediado? Que é isso, né? Vem assim, né? Então, a nossa sintonia tem que estar focada no que é bom, no que nos faz bem, no que é superior. Então, você brigou com alguém, você está pensando muito na palavra perdão, você entrou num desentendimento grande com a família, você acabou com o relacionamento, não tem nada mais correto nessas horas do que você juntar as mãos e fazer oração. E às vezes você está querendo praticar o perdão e não consegue, não teve a chance, né? Está aí na quarentena, longe da pessoa, tal. Faça mentalmente, né? Fala com a espiritualidade, né? Fala, olha, eu quero muito, muito pedir perdão para essa pessoa, não estou conseguindo. Queria que vocês me ajudassem, toquem no coração dela também, porque eu vou ligar para ela, eu queria que ela me entendesse, porque se ela não me atender, ou se ela for áspera comigo, eu vou ficar muito triste, eu vou ficar pior do que eu já estou. Então, por favor, colaborem. Então, a espiritualidade amiga vai ajudar você. O seu mentor vai entrar em... pedir obtereis, né? O que se movimenta, né? Entrar em contato, né? O seu mentor vai achar o mentor daquela pessoa, vai explicar para ele, o mentor daquela pessoa vai entrar em contato com ela, vai falar assim, tua amiga vai te ligar. Porque você tá assim, né? De bobeira. Aí você fala, nossa, lembrei agora daquela pessoa. Ai, vou usar um termo aqui. Ai, desgraçada. Me fez mal. Roubou meu namorado, né? Bem assim, né? Roubou o namorado que a outra também já perdeu, né? Ele tá querendo pedir perdão, né? E aí o mentor toca nela e fala assim, olha, tua amiga vai te ligar. Tá? Aí a pessoa começa a lembrar de você com carinho e você liga. Quantas vezes na vida você ouviu a frase assim, poxa vida, tava pensando em você agora. Você me ligou? Tava pensando em você e entrou aqui. Por isso que eu falo que a internet bem usada está num conceito espiritual muito elevado que a gente não tem conta ainda. Porque antigamente não dava para fazer isso, né? Hoje, você pensa na pessoa, o teu WhatsApp faz plim, fala, uai, mandou um recado para mim, não acredito, né? Então essa sintonia tem muito a ver com a coisa nano, com a coisa cibernética, com a coisa quântica que está no ar, ligando todos nós também, não só pelo pensamento, mas por outras vias que estão chegando ao planeta para facilitar a nossa vida. Nossa vida hoje... Ontem eu vi uma postagem, filha, um celular Nokia, desse tamanho assim, de 1995, né? Aí a postagem dizia assim, você está reclamando? Imagina a gente na quarentena há 18 anos atrás. Com aquele celular Nokia sem internet. Cara. Tinha internet, mas não móvel desse jeito, né? Era só... E era bem ruim. Era internet de escada, né?
que fazia aquele barulhinho para sintonizar, para entrar na... É muito louco, né? Então, a gente já vai partir para o encerramento daqui a pouco. Eu tenho um texto que eu vou tentar achar esse texto para encerrar a minha fala aqui, porque eu vou falar para vocês, era algo que eu pensava tanto, 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 e eu não parei, né? Não é que eu não consegui, eu não parei para tentar escrever o que eu estava pensando, mas era tão forte isso, e aí eu dei de cara com o texto, falei, uau, era isso aqui, era isso que eu queria falar, ou que eu queria escrever, tá pronto já, né? E eu não lembro se foi John Lennon que falou, ou alguém relativo a John Lennon. Nós falamos de inspiração pela manhã. A coisa da boa inspiração, quando ela tem que chegar ao planeta, é que nem quando falaram para Kardec, né? Kardec perguntou, poxa, mas é uma missão tão grande, e se eu não aceitar? Ah, se você não aceitar, bonitão, tem outro para fazer já no seu lugar, está escalado. Tem outro camisa 10 para entrar no lugar já, né? Uhum. A inspiração positiva para muitas coisas, ela está no ar. Ela está no ar. E ela está esperando alguém pegar ela. A espiritualidade deixa ali, isso tem que acontecer. E aí você fala, uau, tive uma ideia. É sua. Ok? Mas ela está no ar. Falando do pedir obtereis e da sintonia também. Filho, de repente, a gente vai encerrar daqui a uns 10 minutos. Só dá um alô pro pessoal que eu vou achar o texto que eu te falei, tá bom? Beleza, eu vou dar um alô pro pessoal e ler o item 15 que eu também tinha prometido, pai. Bora, então vai. Pessoal Vamos lá. o pessoal que está participando, comentando justamente sobre o tema, né? Eu vou ler a partir de um comentário aqui, né? Enfim, ao acaso. A Carla Kind mandou aqui, quando pedimos a cura, sabemos que o remédio é o que Deus nos faz passar. Também o Vilmar, participando aqui, comentou, jogar a responsabilidade para outros, o seu sofrimento é fácil, quero ver assumi-los e tentar melhorar. Exatamente. E depois ele complementou aqui, aprendemos aqui, não existe coincidência. É verdade. E aí o Sebastião Preço Jorge mandou aqui, quantas vezes eu penso em você, Rosana, e você me liga. Acontece bastante. Acontece bastante, principalmente em pessoas que são, né, bastante unidas, enfim. O Vilmar aqui colocou, no filme E a Vida Continua não existe coincidência, são fatos que Deus faz para descomplicar e encurtar a história. Também a Márcia Rodrigues, participando do nosso Evangelho, colocou, eu costumo fazer o texto do perdão, eu amo e perdoo, eu perdoo e amo. Boa, verdade, verdade. Até o fato da gente, não é só pelo repetir, mas introspecta a gente naquelas palavras que a gente está recitando, falando e tudo mais, faz a gente também não só repetir, como refletir, né? Conforme combinado também com os nossos amigos aqui, vou ler o item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 27. É um pouquinho mais para frente, tá, gente? 1 a 2 páginas mais para frente. Ainda nessa linha do pedir e obtereis. Vamos lá. O poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou em comum. A influência do lugar ou do tempo prende-se às circunstâncias que podem favorecer o recolhimento. A prece em comum tem uma ação mais poderosa quando todos aqueles que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo, porque é como se muitos gritassem em conjunto e uníssono, mas o que importa é estarem reunidos em grande número se cada um age isoladamente e por toda a sua conta pessoal. 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto que 2 ou 3 unidas em comum aspiração orarão, como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força que a das outras 100. E aqui tem dois itens que é legal a gente comentar, pelo menos um deles, que é meio que a forma, o lugar, o horário de orar, porque muitas vezes a gente precisa, né, se colocar em pensamento, parar para refletir, igual eu comentei agora há pouco, né, se colocar em comunhão
com o nosso mentor espiritual, com Deus, com os nossos amigos que estão, né, enfim. E aí a gente não tem um momento propício e fica adiando, né, como se fosse um evento, assim, né, enfim. Mas não precisa de evento, não precisa, igual eu mesmo falei aqui, que dobrou os joelhos, colocou, tal, e tudo mais. É a maneira que a gente aprendeu a orar. Mas a gente não precisa de todas essas, todos esses, eu diria dogmas, mas de todas essas receitinhas de bolo para poder orar. Muitas vezes só o fato de se colocar em pensamento diz muito mais do que esperar o momento certo para orar, e às vezes a pessoa acaba esquecendo ou não colocando de fato ali, porque pelo momento não estava mais, né, de fato com aquele sentimento de repente de perdão ou de culpa, de arrependimento, tudo mais, enfim. O quão importante é não fazer da oração um grande evento, e sim pequenas orações, de repente, ao longo do dia, ou orações sinceras, sim, ao longo do dia, né? Porque às vezes a gente coloca a oração, de repente, num pedestal hiper alto, enfim, mas não. O simples fato da gente se colocar em pensamento para com Deus e para com o nosso mentor, os nossos amigos espirituais, já faz da nossa oração uma bela oração. E aqui eles colocam como, né, como um tema de sinergia mesmo, de espíritos encarnados ou não, que oram juntos, né, em comunhão com o mesmo pensamento, para uma mesma ação, dizem muito, como se fosse um grito uníssono, um grito só, né? Já sem espíritos encarnados ou desencarnados, quando eles rezam, mas cada um, de repente, com a sua intenção, ou que não rezam lá com boas intenções, não com más intenções, mas não tão boas intenções assim, não rezam tão para com Deus quanto duas pessoas rezando ali no mesmo tom, de coração, com fervor, que é realmente o sentido, o significado mesmo de orar, né? É o que eu falo na corrente, né? Por isso que às vezes um guia, uma voz guia, uma intenção guia é interessante, porque a corrente nos faz ir nesse caminho. Lembrei de uma história que eu contei muito na rádio, não sei se você vai lembrar dela, de tantas que eu contava, mas uma jovem de uns 17, 18 anos, numa cidade do interior, muito pequena, né? Saiu para visitar a sua amiga durante as férias, né? Nas férias ela ficou um tempo sem ver a amiga, deu saudade, foi visitá-la à tarde. E aí ela distraiu, quando viu a hora passou, ela estava indo embora assim, já no cair da noite, como agora, estava escuro já, né? E a mãe da amiga falou assim, já escureceu. Você não quer esperar chegar alguém aqui em casa, meu marido, o meu filho, chegar do trabalho para levar você em casa? Ela falou assim, não, imagina, tá cedo, eu vou embora. E ela foi, voltando para casa dela. Mas na cidade havia um comentário muito grande que mulheres estavam sendo atacadas por um homem, né? Então as mulheres andavam com muito medo, mas ela lembrou disso, mas falou assim, mas tá cedo ainda, imagina, não são 2 da manhã, são quase 8 horas da noite. Ela foi. Quando estava chegando perto da casa dela, tinha um caminhozinho, um beco, que dava de uma rua para outra, que cortava muito caminho. Ela falou assim, eu vou por aqui, que eu chego em casa mais rápido, que ela começou a ficar com medo. E ela foi. Entrou por aquele beco. Quando ela olhou, no final do beco, lá do outro lado da rua, tinha um homem parado. E ela pensou, o que eu faço? Volto correndo, continuo. O que ela fez? Começou a orar. Falou, meu Deus, me ajuda. Jesus, me ajuda. Eu preciso passar por esse caminho. Faz com que esse homem não me ataque, por favor. Começou a orar. Passou por ele. E o homem disse para ela, boa noite. Ela, boa noite. E continuou o caminho e chegou em casa. No dia seguinte, a notícia na cidade pequena era que uma jovem, mais tarde um pouco, umas 10 da noite, tinha sido atacada naquele mesmo beco. Falou, não é possível. E o delegado da cidade falou assim, se alguém tiver alguma informação, vem aqui na delegacia. E ela foi. Falou, eu passei por aquele caminho mais cedo e tinha um homem no beco lá e tal, só que eu passei por ele e não fez nada. Aí o delegado mostrou uma foto, é esse aqui? Que nós prendemos um suspeito, é esse aqui? Ela falou, é esse mesmo.
ele estava parado lá. Aí ela falou, confirmou, ela foi embora. O delegado voltou lá e falou com a moça, falou com o preso. Escuta, ó, já tem uma testemunha ocular que falou que você estava no beco, assim, 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 tal, tal. Aí o cara falou, mas quem foi? Foi uma moça que passou lá mais cedo. Ela passou lá perto das 8 horas da noite. Ah, é verdade, eu vi essa moça passando. Já estava se acusando, né? Aí o delegado pergunta, mas me explica uma coisa. Por que você não atacou ela? Aí o cara responde, você tá louco? Tinham 2 caras enormes com ela, vestidos de branco, naquela escuridão. Eu não fiz nada, você é doido? Os caras muito maiores que eu, nem pensar em atacar ela. Então, pedi e obtereis. Esteja alinhado com o que é bom, com o que te faz bem. Esteja moralmente no caminho do bem. Perfeito? Não. Nem você, nem eu, ninguém. Tá vivendo no planeta não é perfeito. Pode ser o mais iluminado, não é perfeito. Tem alguma coisa que está ainda para ser ajustada. Mas a gente pode estar no caminho da melhora, na busca da melhora, e assim estarmos acompanhados. E aí, se for do merecimento, né, do nosso merecimento, né, vão colocar do nosso lado também 2 caras assim, de 2,20 m, de branco, para assustar quem queira fazer mal para a gente. Essa é a historinha que eu lembrei do pedir e obtereis. A menina pediu na hora certa e foi atendida da melhor maneira, né, filho? Perfeito, perfeito. Inclusive, várias histórias que a gente tem, né, de prece, de perdão, né, várias confirmações, não só da presença de Deus nas pessoas, mas sim também da desse poder da prece e poder do pensamento, né, como eles são importantes de uma pessoa para com a outra, né, enfim, a gente tem muitos casos que realmente isso acaba acontecendo, né, tem filmes, inclusive filmes de outras religiões que mostram isso, né, nessa coisa que a gente falou da sinergia, né, das orações, alguns casos, né, que acabam tomando uma repercussão um pouco maior, nacional, por N situações, ou às vezes, muitas vezes internacional, que as pessoas se colocam em comunhão, se colocam em oração e rezam ali, meio que na mesma linha, no mesmo sentido, né, e as coisas acabam acontecendo quase como um milagre mesmo, né, enfim, o quão é importante a gente estabelecer esse contato com o nosso mentor espiritual, né, e com a espiritualidade superior, sempre muito importante. A gente tem casos, inclusive, de Chico, de Valdo, enfim, historinhas para contar, são várias, né? Muitas, e pretendo contá-las muitas aqui pela internet também, fazendo lindos casos do espiritismo, logo, logo. Tem muita história boa, muita história legal. Histórias relatadas verdadeiras mesmo. Filho, manda um beijo aí pessoal, que eu tive que sair aqui. Ah, peraí. Eu vou no meu texto. Eu quero que vocês prestem atenção nesse texto. De repente, não é tão longo. De repente você recebeu ele pela internet aí. Mas olha como nós somos abençoados. Parece brincadeira, né? Pô, na pandemia aqui o cara falando que a gente é abençoado. Como nós somos abençoados com relação a tudo que está acontecendo. Imagina por um momento que você nasceu em 1900. Ok? Você nasceu em 1900. Quando você tem 14 anos, começa a Primeira Guerra Mundial. E ela termina quando você tem 18 anos, 4 anos depois, com um saldo de 22 milhões de mortos. 1918. Logo depois aparece uma pandemia mundial, a gripe espanhola, que mata 50 milhões de pessoas. E você está vivo, e com 20 anos. Quando você tem 29 anos, sobrevive à crise econômica mundial que começou quando despencou a Bolsa de Nova York, causando inflação, desemprego, fome e muito suicídio. Quando você tem 33 anos, os nazistas chegam ao poder. Quando você tem 39, começa a Segunda Guerra Mundial e termina quando você tem 45 anos, com um saldo de
60 milhões de mortos. No Holocausto, bom lembrar, morreram 6 milhões de judeus. Quando você tem 52 anos, começa a Guerra da Coreia. Com 64, começa a Guerra do Vietnã. E termina quando você tem 75 anos. 1975. Então, uma criança que nasceu ali pelos anos 80, 85 mais ou menos, pensa que seus avós não fazem ideia do quão difícil a vida é. Mas eles sobreviveram a várias guerras, catástrofes, pandemias, e hoje a gente se encontra, diferentemente dessas pessoas, com todas as comodidades no mundo novo, no meio dessa nova pandemia. A gente reclama porque, por várias semanas, deve ficar em casa, confinados em suas casas, que tem eletricidade, celular, comida na porta com os aplicativos, alguns até com água quente e um telhado seguro sobre suas cabeças. Nada disso existia em outros tempos. Mas a humanidade, acredite, sobreviveu a essas circunstâncias e nunca perderam a alegria de viver. Hoje, a gente se queixa porque tem que usar máscaras para entrar nos supermercados. Uma pequena mudança na nossa perspectiva pode gerar milagres. Então, é hora de agradecer. Vamos agradecer, você, eu, todos que estamos vivos, e vamos fazer tudo que é possível, que é necessário, para proteger e ajudar uns aos outros. Porque na comparação com quem nasceu em 1900, nós estamos vivendo praticamente no céu. Boa essa, né? Top, demais. Não é? Demais, sem dúvida, sem dúvida. Pergunta aí para quem está com 70, 80 anos o que já viveu, o que já passou nesse planeta, né? Ou mais, né? No caso, mais até, né? Hoje são 120 anos passados, né? Mas o que era 1900 e o que é hoje, né? E o planeta correu muito rápido. Eu costumava dizer no rádio assim, os últimos 100 anos foram... Depois comecei a pensar bem, os últimos 50 anos, já estou repensando de novo. Porque 50 anos atrás, em 1970, né, a diferença que era o planeta, né? Então, já começa a pensar em 25, 30 anos, a mudança é muito rápida, né? É isso aí, filho. Considerações finais? Verdade, uma palavra que eu geralmente uso, né? Uhum. Considerações finais é bem nessa linha mesmo. O quão importante é a gente parar para refletir, né, sobre o poder da oração, né, feita com fé, feita com o coração, né, que é algo tão simples e pode ser feita durante parte do nosso dia, pode ser feita enquanto a gente está tomando banho, pode ser feita enquanto a gente está tomando café, enfim. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum e acredito que Deus também não veria problema nenhum em se fazer oração de diversas maneiras. Cada religião tem o seu preceito de como fazer oração, e eu acho que só pelo fato de você se colocar em pensamento já é não só um grande começo, mas é um grande passo, com certeza, sem dúvida. Eu costumo dizer que a oração, eu sempre achei que é para dentro, né? Você se introspectar para mandar, e eu sempre falei, né? Desde moleque, né? Pelo amor de Deus, Deus não é surdo. Sempre falei isso. Mas respeito também as religiões que usam de maneira diferente, né? Os nossos amigos evangélicos, né? Que oram de forma diferente. Beninho, eu tive que sair da tela aqui, eu perdi todas as conversas. Só tô vendo aqui Nadir Magliani. Minha avó era de 1900. Olha aí, ó. Faleceu aos 83 anos. Ela superou tudo isso. Olha aí. Imagina as histórias que sua avó não contava no ano... quando ela estava com 80 anos, 75 anos, né? Cristiane Ricardo, texto perfeito. Oi, Cris, boa noite. Sebastião, boa noite. Roseni, Elis Regina, Valneide. Tuane, gratidão, sem dores, sem sintomas, comida gostosa, banho quente. Né, Tuane? Isso aí. Vilmar Casimiro, tá aqui. A Nadir, temos que ter tranquilidade e sabedoria. Sônia Freire, boa noite. Valneide, temos que ser gratos por tudo. É isso aí, gratidão é a palavra. Então,
do texto da Nadir de 1900 para cima, não tenho nada. Se você quiser mandar um abraço para mais alguém, para a gente partir já para o encerramento, tá bom? Perfeito, perfeito, pai. O único adendo que eu vou colocar aqui, mandar um abraço para a Roseni Queiroz de Paiva, a Rose, né, da Banca das Meninas, que eu comentei hoje pela manhã, né? Mandar um abraço forte para ela, né? A banca fica ali na Carvalho de Mendonça, em frente ao Dia, né? O pessoal que participou da live da manhã já ouviu esse recado meu. Tem vários livros espíritas legais, muito bons, em perfeito estado. Você aproveita também para trocar uma ideia com ela. Enfim, É o Dia perto da Ana Costa? dica. Perto do lado das Missas Praticamente, Cegas? praticamente. Quase chegando ali, quase chegando Ok, ali. tá Isso, bom. por ali. Uhum, tá. Por ali. Na Carvalho de Mendonça, aqui em Santos, né? Fique Rua Vamos lá Paraná com Carvalho de Mendonça, mais ou menos isso. Rua Isso. Pará. Exatamente. Bem por ali mesmo. Acabei passando, entre aspas, né, sem querer, a gente nunca é sem querer, e a gente acabou trocando uma ideia e tudo mais, né? Ele está se explicando, gente, que ele foi lá e não passou aqui em casa, foi isso. Era cedo demais. Vamos lá para a oração de encerramento, pai? Bora. Beleza. Pessoal que já está com a água, copo d'água já em frente ao celular, à TV, ao computador, enfim. Vamos orar e pedir para que os espíritos superiores, nossos amigos espirituais, possam, de alguma maneira, também nos intuir e também fluidificar a nossa água que vamos beber neste momento. Pai, nesse momento eu gostaria de agradecer por estar encarnado, por poder cumprir essa prova ou essa missão aqui na Terra, junto com os nossos amigos de longa data, amigos que também estão encarnados ou desencarnados neste planeta e que juntos nós sabemos que conseguimos ser mais fortes e caminhar mais longe e com passos mais firmes e mais além. Lembrando também a nossa gratidão eterna a Deus pela maneira como as coisas são conduzidas, pelas forças que regem o universo, forças essas que nos colocam em comunhão, em pensamento, com os nossos amigos encarnados, com os nossos amigos desencarnados, e que também, em contrapartida, nos dão forças quando vindas de coração dos nossos amigos que não estão mais entre nós e dos nossos amigos que seguem nessa jornada conosco. Agradecendo também à espiritualidade e aos mentores espirituais que seguem todos os dias ao nosso lado e conosco por pensamento. Que eles estejam também abençoados pelas forças de Deus. E que assim seja, graças a Deus. E que a minha água também tenha um Benegripe. Para dar uma melhorada, né? Você vai acordar melhor já. Vai dormir melhor, vai acordar melhor. Tá bom? Que Deus abençoe. Perfeito. É isso aí, painho. É isso aí. Tem alguém pedindo para você deixar... Tuane, deixa o endereço explicando em publicação, Beninho, porque é mais fácil o pessoal achar depois. A banca da nossa amiga que vende os livros espíritas usados com preço bem legal. Tá bom? Sim. Deixa eu ver aqui. Luci, Rosana, Sônia, Cidinha Marques Jesuíno, obrigado pela presença. Nadir, a oração é alimento da alma.
Maria Eduarda, Márcia Cordeiro, Roseni, bem-vinda. Tuane, Valneide, a Heloísa Helena Ruivo. Hoje eu lembrei no comecinho, tá, que você pediu pelos amigos do seu prédio, né? A Márcia Cordeiro, boa semana também. Elis, Sebastião, a Kátia Menezes, a Valquíria Mendes, muito obrigado. Rivaldo, fiquem todos com Deus, boa semana. Carla Menezes, gratidão. Luciane Pinheiro. Rivaldo, eu mandei um recado no seu WhatsApp. Eu acho que ainda é o mesmo. Depois dá uma olhadinha lá. Rivaldo é meu amigo do núcleo, né? Que frequenta o núcleo às segundas-feiras, que a gente não se vê faz tempo já, né? Mas mandei um recado para você. Obrigado, viu, Rivaldo? Deus te abençoe. Obrigado. Bora, filho. Partiu? Partiu. Participou aqui também no finalzinho, pai. A Carla Menezes, gratidão. A Luciane Pinheiro também, gratidão aqui. Vilmar Casimiro, gratidão pela aprendizagem. A Morissar Cordeiro, bênçãos a todos. E a Rosana Santos Prédio Jorge, gratidão, Beni Pai, Beni Filho, Deus abençoe. Bora então. Lembrando que o nosso próximo encontro de pai para filho é domingo às 10 da manhã. Às 10 da manhã. E evangelho também à noite, também sempre às 6h30 da tarde. Para alguns da noite, para outros, né? E terça-feira agora, gente, terça-feira à noite, eu tenho a live com o pessoal do Ceará News, que a gente falou sobre preconceito, né? Estava marcado para terça passada, vai ser nessa terça agora, tá bom? E eu compartilho aqui para todo mundo poder assistir também, tá bom? E, Painho, durante a semana tem alguns recados para as pessoas? Tem minhas lives, né? Todos os dias, 18h30, né? Essa semana eu tenho um tratamento em São Paulo, então eu sempre fico preocupado, não depende de mim, né? Mas, enfim, terça e quarta tem um tratamento, acordo muito cedo, mas espero que corra tudo bem na semana. Agora, voltei a trabalhar, voltei não, né? Estou voltando aos poucos a trabalhar, né? Também com os eventos e com produção, e tanto que perdi a live de sábado, não teve como. Mas quando eu cheguei no local, era a hora do almoço, falei assim, hoje vai dar ruim, hoje não vai ter como, porque é muita coisa para montar aqui. E eu já fiz live à tarde com o pessoal, o pessoal tocando samba, Beninho, ficou legal. Depois vê na minha página lá, os grupos tocando, e aí, Ben, eu conheço todo mundo, né? Da época do rádio, né? E já entrei ao vivo à tarde para falar, gente, não sei se vai dar tempo. E não deu, cheguei em casa, era quase 10 horas da noite. Ainda fui buscar Letícia e Laura na casa da vovó, aí não teve como. Mas enfim, agora voltando ao trabalho, né? Possa ser que um dia ou outro fale, mas faz parte do processo, né? O negócio é tá andando para frente, a gente não pode parar, né? Ó, de finaleira aqui, que nem fala o Beninho, de finaleira. Gratidão, meninos, uma ótima semana a todos. A Thalita Torrado, oi Thalita, beijo. Carlos Jorge, vizinho, boa noite. Tuane, já estou aguardando o Beni Pai amanhã, legal. A Kátia Menezes falando, eu te amo, mana, respondendo a irmã. Roseni estarei presente. Que legal, fico feliz. O Beninho mandou aqui já para inscrever no canal do YouTube, né, filho? Exatamente, tá aí o link para o pessoal poder clicar. A gente vai deixar a live um pouquinho mais de tempo com as imagens, né, pai? Igual geralmente a gente deixa. O pessoal já clica ali, quem não se inscreveu já se inscreve, nossos vídeos estão sempre lá. É muito mais fácil de encontrar, né? O YouTube é uma plataforma mais voltada aos vídeos mesmo, eles estão numa outra qualidade, enfim. Eu particularmente acho bem melhor. E se Deus quiser, com o tempo e com a nossa amiga tecnologia também, daqui um pouquinho adiante a gente começa a fazer mais pelo YouTube, que é uma plataforma um pouco melhor para vídeo, né? Eu tô tentando aqui de uma forma, vamos tentar para semana que vem, filho, para você não depois ficar fazendo download, upando, descendo, subindo o vídeo, fazer ao vivo pelo YouTube também. Eu já descobri aqui um segredinho, você vê que hoje, agora à tarde, não travou nada, zero, eu não vi, pelo menos, não travou. De manhã deu um trabalho danado, mas agora não travou nada. Então já tem uma ideia do que é, ver se a gente consegue mandar para o YouTube junto, aí você já fica com o programa de manhã postado lá, tá bom, queridão? Perfeito, combinado. É isso aí. Durante a semana, as lives 6h30, né, pai? Você faz? Isso aí. E terça-feira é às 9, gente. Às 9 da noite com o pessoal do Ceará News. Eu também compartilho aqui no De Pai para Filho. Beleza? Tô vendo aqui o Correio Elegante. Rosana dos Santos Press Jorge. Te amo, Pedro dos Santos Press Jorge. Eliana Cristina.
Bom descanso a todos, irmãos, que a semana seja repleta de paz, sempre conduzido por nosso Pai maior. Deus, ótima semana para todos nós. A Helena Cristina, a Tuane, pezinho de alface, a meia live de tarde. O pessoal do samba gosta, ficou bom. Só tinha os fera cantando, né? Foi muito legal, muito legal. Eu não achei que ia dar tanta repercussão. O pessoal amou, foi muito legal. Rude, um abraço também. Gente, beijo no coração. Todos os dias renascem com uma nova esperança. Eu creio firmemente nas forças que regem o universo. Pelos meus caminhos eu nunca ando sozinho. Meu mestre e minha luz sempre vão junto comigo. E por isso eu vou cada dia mais longe, graças a Deus. Beijo no coração. Beijo, filhote. Te amo. Benção, painho. Fica com Deus. Nos vemos nessa semana aí. Vamos ver se a gente se esbarra aí para conversar um pouquinho, que a gente está muito distante mesmo, né? Faz parte, mas já podemos, de máscara, né? Pelo menos trocar uma ideia. Tá bom, filho? Perfeito. Benção, painho. Até mais. Te amo. Fica com Deus. Te amo. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite a todos. Um abraço.